Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje na Vega Produtora com um podcast incrível e hoje nós trouxemos para conversar conosco Fábio Kisner da KSC Brasil. Fábio, hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos muito importantes na área comercial, na área de vendas. Entre os assuntos são pré-vendas, prospecção fria, objeções, barreiras de valor, SDR, BDR, um assunto incrível, processos e o mercado atual. Mas para começar, a gente gostaria de entender quem é o Fábio Kisner e o que é a KSC Brasil. Fala pra gente, por favor. Obrigado, Antônio, pelo convite. Bem, a KSC Brasil é uma empresa que está há 26 anos no mercado, né? É uma empresa aí 360 graus, a gente atua desde a parte de sistemas, consultoria, treinamentos. E já há vários anos, mais de 10 anos, a gente vem atuando aí na parte de estruturação e da parte de pré-vendas, né? Então a gente tem uma larga experiência. Acho que a bolha estourou aí uns 4, 5 anos, mas já está há muito mais tempo que isso aí no mercado. Legal. Perfeito. Fábio, fala um pouco mais para nós sobre a KSC Brasil. O que ela faz? Quais são os serviços que ela disponibiliza no mercado? A KSC Brasil atua desde a parte de sistema de gestão personalizado, principalmente RP, mas atende empresas de qualquer porte, tamanho e de qualquer segmento com sistema sob medida. Automaticamente, quando você trabalha com sistema sob medida, você tem um braço de consultores em diversas áreas, recursos humanos, processo, precificação e também consultoria na parte comercial, né? Desde a parte de estruturação de pré-vendas, como treinamento de time comercial, seja na parte de recursos humanos, a parte comportamental e na parte também operacional, com estratégias, treinamento para capacitar a equipe comercial dos nossos clientes também. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro bloco de perguntas para você, que é sobre fundamentos de pré-vendas. E a primeira pergunta é: o que é pré-vendas de verdade e por que tantas empresas implementam de maneira errada? Vamos lá, primeiro vamos entender o porquê que essa bolha ela foi de alguns anos. Infelizmente, no mercado brasileiro, você tem um conceito muito de tirador de pedido. Ou seja, você não tem aquele vendedor, por mais às vezes que o vendedor ele tem um talento natural para vender, ele tem aquele talento natural, mas ele não tem técnica de venda. E aí você pega esse vendedor e coloca ele para fazer prospecção, ele vai ter dificuldade. Porque justamente falta a técnica. Então, essa deficiência da mão de obra em justamente fazer com que ele tenha talento para fazer essa prospecção, tenha técnica de prospecção, fez justamente ter essa estruturação de pré-vendas, que é arrumar a base para que o time comercial justamente consiga desempenhar. Então, nesse caso da pré-vendas, é justamente a estruturação, né? Que quem vende não prospecta. Quando vem um contato, por exemplo, da equipe de marketing, o cara preencheu um formulário, clicou no WhatsApp, isso não cai para o vendedor. Você tem que ter um time de pré-vendas que faça essa qualificação. Então, aquele cenário que demorou de maneira muito tardia para chegar aqui no Brasil, que justamente o vendedor fazendo tudo, isso está morrendo. Justamente porque o vendedor hoje ele não tem a capacidade técnica e nem tempo, porque normalmente aquele vendedor que seria hoje o papel do close, aquele cara que fecha o negócio, se ele for fazer prospecção, ele não vai vender. Então, e o que acontece? Às vezes você contrata um bom vendedor, isso é um erro muito comum no mercado. Você pega aquele vendedor que é o número 1 nas empresas. Mas qual o cenário que ele é o número 1? Ele é um vendedor passivo, ou seja, onde as empresas ligavam lá e atendia os clientes da carteira. E aquele cara bombava, é o vendedor número 1. Aí você olha, contrata aquele vendedor. Mas o cara foi número 1 durante um ano dentro daquela empresa e coloca ele para fazer prospecção. Ele não é o vendedor, ele é um tirador de pedido. Uhum. E aí começa justamente o erro, porque são funções bem distintas. Tem gente que tem o talento para fazer a prospecção, mas não tem o talento de fechar. E tem gente que tem o talento de fechar. Por isso separa justamente o SDR, o BDR e o closer. Então, o que é o pré-vendas? Arrumar a casa. Isso falando tecnicamente na parte do time comercial. Mas existe também o dever de casa do pré-vendas, onde é justamente você conhecer sobre o seu produto e serviço. O que é um erro muito comum que acontece no mercado? As empresas, pelo fato de ter um bom produto ou um bom serviço, achar que é o suficiente para fazer a prospecção. E não é. O fato de você ter um bom produto, um bom serviço, não é o suficiente para você fazer uma prospecção, principalmente uma prospecção fria. Embora seja extremamente importante. Então, você tem que estudar o pré-vendas para justamente definir qual a estratégia que vai ser utilizada, como que vai ser abordada essas empresas na fase para fazer a prospecção, principalmente prospecção fria. Então, pré-venda consiste também em arrumar a base de todo o modelo comercial. Perfeito.
E qual que é a principal diferença de um SDR, BDR Closer? Vamos lá. Para o mercado brasileiro, o SDR é aquele cara que trabalha mais, digamos assim, o passivo. Né? Okay. Então, aquilo que vem, na verdade, é do marketing digital. Então, às vezes, o cara preencheu um formulário, ou ele clicou no link do WhatsApp, ou ele mandou um e-mail. Cai, o lead, né? O lead chegou ali. É exatamente isso. Então, mas ele não é um lead qualificado. Então, o trabalho do SDR é fazer justamente a qualificação para ver se atende os requisitos antes de passar para o closer. Que esse é o closer. O vendedor, de fato, é aquele cara que vai fechar o negócio. Então, ele tem que chegar atendendo uma série de características que foi determinado dentro do planejamento, justamente do pré-vendas, para que chegue qualificado para o closer não gastar energia com quem não tem o perfil, ou seja, não gastar energia com lead que não seja qualificado. Uhum. E o BDR é aquele que vai atrás, ser o ativo. Justamente, ele vai entrar em contato com as empresas, né? E aí, muito detalhe, o BDR não é telemarketing, que é um erro que o pessoal comete, justamente é pegar e ficar ligando sem estratégia. Isso não é BDR. BDR é o cara que vai fazer uma prospecção ativa, normalmente uma prospecção fria, seja telefone, LinkedIn, e-mail, etc. Né? Embora eu discordo um pouco dessa parte do e-mail em massa, que o BDR não vai fazer um e-mail, disparar e-mails em massa, né? Ele vai trabalhar um a um ali de maneira qualificada. Então, ele vai fazer justamente a prospecção fria, abrir o mercado, para justamente daí gerando lead para daí passar para o closer. Porque existem vendedores, né? Tem vendedores para determinados produtos, para determinados perfis de cliente. Eu acho que todo esse trabalho que vem antes serve também para saber direcionar esse lead para o vendedor correto também, não é? Você falou, por exemplo, de perfil. O que é um erro que o pessoal comete no mercado? Por falta de conhecimento. Entender que as pessoas elas têm perfis comportamentais, né? Então, você tem uma análise DISC, você tem os bichinhos lá, o gato, tubarão, o lobo e águia. Então, o que é um papel, na verdade? Cada profissional de venda, seja ele SDR, BDR ou closer, ele tem que saber o seu perfil comportamental e saber identificar o perfil comportamental do lead ou da pessoa que está sendo prospectada. Perfeito. Entendeu? Porque a partir disso ele vai dar direcionamento na conversa. Então, o trabalho de pré-vendas, ele não é um trabalho escalável, digamos no sentido assim. Eu vejo muita gente cometendo esse erro, atuar como se fosse um telemarketing. Não é. Não é pegar o telefone e passar o dia inteiro ligando com aquele scriptzinho pronto. Isso seria o que as empresas dizem porque o SDR não funciona. Exatamente isso, porque o SDR, na verdade, ele está atuando como se fosse um telemarketing. E eu não estou dizendo que está errado. O que importa no final é o CAC, o custo de aquisição do cliente. Então, dentro de um cenário, você pode contratar, às vezes, uma mão de obra e vai fazer ligação, vai fazer lá 1000 ligações, mais o índice de... Quando aquele lead acaba sendo fechou, digamos assim, dependendo do custo de aquisição do cliente, é válido. Mas não é, isso na minha opinião, não é um pré-vendas qualificado. Entendeu? Justamente, e aí onde que o pessoal fala, mas o SDR e BDR não funciona. O que acontece muito na KC Brasil lá? O pessoal chega lá pra gente e fala, Fábio, olha, eu contratei um profissional, contratei uma empresa, não deu certo, né? Mas por que não deu certo? Porque eles não arrumaram a base. Eles não fizeram o dever de casa e quiseram o quê? Escalar ligações. Um trabalho qualificado, ele demora pelo menos 45, 90 dias. Entendeu? Não significa que vai levar 45, 90 dias para começar a gerar um lead, mas é o trabalho que a gente chama tempo de rampagem. Existe um livro muito famoso, que é o livro do Receita Previsível do Aaron Ross, considerado por muitos a Bíblia do SDR e do BDR. Lá ele fala muito sobre a questão do tempo de rampagem. Então, justamente o que é isso? É você arrumar a casa, entender na prática. Porque eu sempre falo para meus clientes o seguinte, não existe fórmula de sucesso, mas existe a fórmula do fracasso. E o que é a fórmula do fracasso? Você escalar ligações sem estratégia. Entendeu? Então, por isso que muita gente fala BDR, SDR, não funciona por causa disso. Então, isso tudo que você está me falando já está vindo de encontro à próxima pergunta, que é o que tem que estar estruturado, né, dentro da empresa para, na hora de contratar um SDR, enfim. Você pode falar um pouco mais para nós? Vamos lá. Primeiro ponto, parece uma coisa muito simples, mas a maioria das empresas que chegam até nós, eles não sabem dizer quais são os benefícios do seu produto. Eles sabem dizer características. Mas qual é uma pergunta simples que as pessoas têm dificuldade de responder? Qual é a dor que o seu produto, seu serviço resolve? Normalmente, eles erram na resposta. Entendeu? E é muito comum isso porque não tiver Eu falo no Brasil, as empresas elas acontecem, elas não são planejadas. Então, não fizer um estudo de mercado, não fizer um planejamento estratégico, simplesmente a empresa acontece. Quando chega um cliente novo para a gente, o que é a primeira coisa que nós fazemos? Uma pesquisa de pós-venda. Por quê? A gente quer entender o que motivou
aqueles clientes a fechar em qualquer empresa. Quais são os gatilhos, né? E é bom trabalhar com clientes novos, que recém entraram na carteira, com clientes antigos. Um detalhe muito perigoso, quando quem for assistir esse vídeo for fazer a parte de fazer um pós-venda, o que é? Tem que tomar muito cuidado que, quando vai fazer uma pesquisa de pós-venda, a pessoa tende naturalmente a responder os motivos pela qual ela permanece, mas não o motivo pela qual ela se tornou cliente. Então, tem que tomar cuidado com esse ponto. Mas por que isso é importante? Porque aí eu vou entender quais são os diferenciais da empresa. Qual é o momento de compra que aquela empresa, na verdade, estava no momento de contratar. O que levou? Eu sempre falo nas aulas, né? Então, para quem não sabe, a gente tem uma comunidade SalesMind, onde lá a gente discute e troca conhecimentos. Convido você a fazer parte da comunidade SalesMind. E lá tem também as aulas, que são as mesmas aulas que a minha equipe tem. Então, o que eu falo muito nas aulas? O carro só fecha quando a água bate na bunda ou quando você coloca o medo da água bater na bunda. Exato. Então, quando você faz a pesquisa de pós-venda, você começa a saber o quê? Em que momento a água bateu na bunda? Ou a água já estava batendo na bunda, ou o que levou ele a ter medo da água bater na bunda. E tudo isso são informações valiosas para você começar a fazer o planejamento. Então, antes de começar justamente a fazer a prospecção, nós levamos 15 dias basicamente estudando. Definir qual o público-alvo, qual o momento de compra, quais são os gatilhos, mapeando as possíveis objeções que nós vamos encontrar. Obviamente, no decorrer da rampagem, a gente vai descobrir se essas objeções são válidas ou outras vão surgir, com certeza vão surgir objeções novas. Então, a gente vai definindo justamente diversas informações antes de começar a prospecção. Então, isso é fundamental. E o erro que o pessoal comete, e eu vejo muitas vezes, o cara contratou uma empresa, e às vezes quando a gente contrata um colaborador que veio de uma outra empresa, entre aspas, concorrente, eu pergunto como funcionava lá. Pegava ali e já começava a fazer ligação. Isso não é BDR. Isso na minha opinião, é telemarketing. Muitas vezes acaba nem indo pesquisar o cliente, simplesmente pega a lista e começa a ligar para todo mundo. Enfim, sem conhecer o perfil do cliente, sem estudar, saber o que o cliente vende, o que o cliente faz, qual é o cliente desse cliente. Você precisa conhecer o cliente. Né? Exatamente isso, conhecer o cliente do cliente. Exatamente. Então, o pessoal às vezes fica muito focado na empresa. Mas você acertou, você tem que conhecer o perfil do cliente, o que motivou ele a comprar. E aí você consegue definir perfil, ICP, qual que é o porte da empresa, qual o segmento, o número de funcionários, com quem eu vou conversar, é com o CEO, é com o diretor, diversas informações, motivações de compra, principalmente, e o bacana é que quando faz o pós-venda, você acaba às vezes descobrindo pontos falhos da empresa. Então, com isso, você consegue já estruturar possíveis objeções também. Tá, isso tudo é bem interessante, isso tudo leva um tempo, né? Você falou que se chama o tempo de rampagem. A gente sabe que a gente está num mundo muito frenético, com muita tecnologia, globalização. E como que você faz para essas empresas entenderem a importância disso? Porque as pessoas hoje em dia contratam as empresas e fecha o contrato com você hoje, amanhã querem estar vendendo horrores, assim, né? E como que é feito isso? Colocou uma pergunta bem interessante, porque nós começamos a meio que selecionar os clientes, justamente por conta disso. Então, eu deixo bem claro, olha, é assim que funciona. Entendeu? Se você quiser o trabalho, se você quiser escalar ligações, e na verdade não é o que a KC Brasil faz. Porque justamente você tem empresas que têm esse perfil, não, eu quero pegar. Porque eu entendo o gestor lá do outro lado, ele acha que o produto dele é bom, né? E acha que, não, vou ligar aqui, o pessoal vai se interessar, mas não é assim. Né? O que acontece hoje em dia? Hoje nós somos bombardeados por e-mails, ligações, mensagens do WhatsApp de gente oferecendo produto e serviço. E qual que eu falo assim, não tem fórmula de sucesso, mas tem a fórmula de fracasso. Qual a fórmula de fracasso? Principalmente na prospecção fria, você entrar em contato oferecendo um produto e serviço. Você vai ser mais um no meio de um monte que está fazendo a mesma coisa. Então, se você não for muito criativo... Você está contando com a sorte, né? Aquilo que eu falo, se você jogar 1000 vezes a tarrafa no lago, vem um peixe. Aí, por isso que eu falo, dependendo do custo de aquisição cliente, vale a pena. Mas normalmente o que eu vejo? O pessoal manda uma campanha de e-mail marketing. Então, todo mundo que chega lá ou faz ligações, às vezes eu deixo a pessoa falar e perguntei, me conta aí. Quantas ligações você fez hoje? Quantas que atendeu? Entendeu? Tem um caso interessante que eu vou ligar para contar aqui.
ligou uma... Eu atendi, a final da tarde, eu estava entrando no carro para ir embora, ligou um cara falando, de energia solar, para mim. Deixei ele falar tudo, porque eu estava estudando como que ele estava justamente abordando. E aí eu perguntei no final, me diz uma coisa, me apresentei, né? Deixa que pode te dar alguma dica? Ele falou assim, quantas ligações você fez? Eu falei, não sei, tô o dia inteiro ligando, é às 6 horas da tarde. Quantas te atendeu e te deram atenção? Você foi o primeiro. E eu não ia comprar o produto ou serviço. E daí ele falou, mas o que é? Eu entendi que quando ele começou falando sobre energia solar, eu achei que é a placa solar. Depois que eu fui entender que é a fazenda solar. O que é uma fazenda solar? Você contrata, na verdade, as placas solar que estão em outro lugar, lá numa fazenda, entre aspas, né? E isso rebate crédito para a tua conta de energia. Você acaba reduzindo a tua conta de luz. É uma proposta até interessante em relação a isso. Daí eu perguntei, me diz uma coisa, você foi contratado? Sim. Se teve algum treinamento? Um dia. E já começou a ligar? Não vai dar certo ele ligar oferecendo. Até porque a ideia dele é interessante. Na hora, me passou assim um estalo na cabeça. Vou te dar uma sugestão. Depois você me diz se deu certo ou não. Ele nunca entrou em contato para me dizer se deu certo. Foi o seguinte, em vez de você ligar oferecendo, que aí eu entendi, na verdade, que o objetivo, na verdade, seria reduzir a conta de energia elétrica, faz o seguinte, liga perguntando, tudo bom, Antônio? Antônio, mesma coisa, se foi selecionado aqui para uma pesquisa bem rápida, de apenas uma pergunta, se você tivesse uma outra operadora concessionária de energia mais barata, você cogitaria trocar? Eu acredito que, no mínimo, qualquer pessoa falaria sim, entendeu? Mas é diferente se ligar, estou aqui oferecendo energia solar. Exato. Entendeu? Pelo menos você vai segurar a atenção daquela pessoa. E eu falo, se a pessoa responder, você não vai tentar vender naquele momento. Você vai ligar num outro momento. Pelo menos você já selecionou que aquela pessoa tem interesse. Isso é um exemplo claro de diferença de você ligar com estratégia e você ligar simplesmente telemarketing oferecendo produto e serviço. O primeiro passo, você tem que criar uma comunicação. Depois dessa comunicação, você vai criar um relacionamento. E desse relacionamento, você vai despertar a necessidade no produto ou no serviço. Então, você não vai fazer tudo isso numa única ligação. Perfeito. Entendeu? Então, às vezes não, né? Essa questão da estratégia faz com que os empresários eles economizem tempo, na realidade, né? Logo mais à frente ali. Porque esse tempo de rampagem, toda essa questão do conhecer a empresa, conhecer o produto, os benefícios, entender o perfil dos clientes, parece, meu Deus, vai demorar tanto. Mas isso é um tempo, é um investimento neste tempo para que essa equipe de SDR e BDR conheça melhor a empresa, o perfil dos clientes, para que na hora que realmente começar efetivamente a parte da prospecção, eles consigam economizar o próprio tempo deles, quanto dos closers, quanto dos vendedores de dentro da empresa, né? Na verdade é o seguinte, eu sempre falo que o serviço de pré-vendas ele tem que ser feito, seja ele terceirizado com uma empresa, igual a KC Brasil ou outras no mercado, ou contratado uma equipe interna. Porque isso não é, tudo que você falou é vantagem, mas tem muito mais vantagem além disso. O primeiro ponto que o serviço pré-vendas ele ajuda a ajustar o modelo de negócio. Então, é muito comum a empresa chegar até nós com o modelo de negócio e baseado nas informações que nós coletamos, porque o serviço de pré-vendas feito da maneira correta, ele é meio que uma pesquisa de mercado até mais econômica de você contratar uma pesquisa, porque nós estamos na linha de frente, dando a cara a tapa, e somente quando você dá a cara a tapa, principalmente numa prospecção fria, é que daí você sabe como está o teu modelo de negócio. Aquele produto ou serviço faz sentido para aquele público-alvo? Faz sentido para aquele CP? Tem uma questão tem aderência para aquele cliente? Aquela proposta está condizente com aquilo que ele espera? Então, essas informações a gente vai levantando e, em diversos casos, os nossos clientes ajustaram o seu modelo de negócio, o seu produto, o seu serviço para atender aquilo que o mercado quer. Exatamente. Porque nós estamos indo de frente. Outro detalhe, o pré-vendas ajuda a validar a estratégia do marketing digital. Porque acontece, quando se faz uma estratégia de marketing digital, normalmente o pessoal faz uma campanha. Aquela campanha normalmente ela tende, por mais que seja um trabalho qualificado, tende a ser genérica. Mas quando você faz o pré-vendas, você está indo teoricamente para o teu público-alvo. Então, se aquela campanha, às vezes você vai mandar um material, alguma coisa assim, não surte efeito, não adianta você já subir isso para patrocinar isso em mídias sociais, internet, Exatamente. Etc. ali. Então, você valida no pré-vendas e depois você sobe a campanha. Só aí você já economizou dinheiro. Com certeza. Entendeu? Em relação a isso. Então, essas informações que o pré-vendas coleta, porque a prospecção, principalmente a prospecção fria, ajuda a coletar, são informações valiosíssimas. Eu sempre falo que o trabalho de pré-vendas, todo mundo obviamente quer gerar um lead qualificado, mas existem 3 resultados possíveis. E eu deixo isso muito bem claro para os meus clientes e vou passar para você
está assistindo esse vídeo. Qual o resultado? A geração do lead qualificado é um deles. O segundo resultado é saber se a solução tem ou não aderência para aquele público-alvo. E o terceiro resultado é o não. O não é uma informação valiosíssima, porque se eu sei o porquê que aquela pessoa não teve interesse no produto ou no serviço, eu consigo ajustar o meu modelo de negócio para justamente atender aquele público-alvo. Hoje é muito comum o pessoal criar um marketing em cima de conteúdos. Tem um livro que eu recomendo, inclusive, que é o Conteúdo SA. Qual que é a ideia? Você tem a sua comunidade. A partir do momento que você tem a sua comunidade, você vai entregar soluções que aquela comunidade precisa. E o pré-venda ajuda justamente nisso. Você tem seu público-alvo, né? Então, mas meu público-alvo é muito extenso, mas tem determinado perfil dentro do teu público-alvo que é uma subcomunidade. E você pode criar uma solução especificamente para aquela subcomunidade, entendeu? Então, essa riqueza de informações que são coletadas, então, olha só, não é só gerar lead, é toda uma inteligência comercial. E isso ajuda no modelo de negócio da empresa. Perfeito. Você falou sobre comunidade. Fala para nós novamente sobre a comunidade que você tem também lá num grupo e o que você transmite para as pessoas dentro dessa comunidade. O que eu percebi, na verdade, é o seguinte. Quando essa bolha ela estourou, eu vi, assim, existiam muitas empresas que hoje, que são importantes, essas empresas existem, que fazem a formação de profissionais. Mas eu vi, na verdade, o seguinte, nós estamos há mais de uma década trabalhando com isso, com a parte de pré-vendas. Eu vi que eles não tinham experiência prática. Então, a ideia de trazer justamente pessoas para a comunidade é fazer uma troca de experiência. E eu passei justamente a disponibilizar as aulas que a minha equipe tem para dentro do pessoal da comunidade. Para mim isso é bom também, porque eu vejo que, no caso, a minha comunidade, que são pessoas da área comercial, SDR, BDR, precisam, eles estão com uma dificuldade em um determinado assunto. Então, vamos criar uma aula personalizada para esse assunto, entendeu? Então, isso faz com que esse benchmark, essa troca de informações, seja útil. Por quê? Qual que é a importância que eu vejo, um dos principais motivos pelo qual eu criei a comunidade? Estão queimando o mercado. As empresas estão contratando profissionais de pré-venda sem saber como pré-vendas funcionam. E existem formadores, empresas de cursos, que eu volto a repetir, não quero deixar claro que essas empresas não fazem um trabalho ruim, mas estão colocando profissionais sem experiência prática. E esses profissionais também estão queimando o mercado. Então eu falei, gente, olha, não é assim. Compartilhe suas dificuldades, nós vamos dar o direcionamento. Porque isso é muito perigoso. Eu considero que é um caminho sem volta. Aí você escuta, SDR não funciona. Prospecção fria não funciona. Não é que não funciona, estão trabalhando da maneira errada porque falta experiência prática. Hoje eu pego profissionais que chegam na nossa empresa, que passaram por outras empresas, até empresas que são formadores de profissionais, que eu falo, bacana, você tem uma base boa, mas a prática é diferente. Então, esse excesso de profissionais no mercado e empresas sem conhecimento. O problema não é ter excesso de profissional no mercado, o problema é ter excesso de profissional no mercado sem experiência prática. Sim. E empresas que não conhecem como funciona realmente o processo de pré-vendas estão tendo o quê? Queimando o mercado. Igual aconteceu basicamente, eu acho, com o setor de marketing, né? Tem bastante empresas que acabaram estragando o setor de marketing, estão fazendo a mesma coisa com o serviço de pré-vendas. Profissionais que às vezes não é nem mal intencionados, não conseguem performar, e empresas que não entendem o que se espera de uma situação de pré-vendas. Perfeito. Gente, gostaria de falar para vocês que nós estamos aqui na Vega Produtora, tá? Em Curitiba, fica no bairro Bom Retiro. Você que está nos assistindo, quer fazer um podcast, quer gravar o seu vídeo, fica o convite para conhecer a Vega Produtora, tá? Fábio, a gente entrou no assunto agora há pouco mesmo, você começou a falar já sobre prospecção fria. Isso faz parte do nosso próximo bloco mesmo. Você acha que isso ainda funciona em 2026? Eu acredito que você já falou que mais ou menos que não. Mas o que seria prospecção fria? Na verdade, a prospecção fria, ela funciona e é extremamente importante, porque a partir da prospecção fria, que é o que você vai dar cara a tapa no mercado, é que você sabe como está a tua empresa, como se o teu modelo de negócio está atendendo o teu público-alvo ou não. Então, ela não só funciona, como ela é extremamente importante. O que não funciona é a maneira como o mercado está executando. Perfeito. Que está executando como se fosse um telemarketing. Sim. Isso não vai funcionar. Porque você ligar para alguém, esperando que não espera a sua ligação, oferecendo um produto ou serviço que a pessoa não está procurando, você vai levar um não. As empresas de telefonia são campeãs nisso. Exatamente isso. Você vai levar um não.
Então, só que quando você liga com estratégia, você entende, você faz estruturação de pré-vendas, faz uma pesquisa de pós-venda, adquire conhecimento sobre o que vai ser ofertado, sobre o perfil justamente da empresa, com quem eu vou conversar, porta, etc. Opa, esse é o primeiro ponto. Eu falo o seguinte, não tem forma de sucesso. Aí nós vamos começar. E a partir do momento que nós vamos começar a fazer a prospecção fria, que aí existe a questão do tempo de rampagem, nós vamos coletando informações e vamos, junto com o cliente, ajustando o modelo de negócio. Olha, você tem uma solução aqui. Eu sempre gosto de citar cases, que são os casos que a gente mais aprende em relação a isso. A gente foi contratado uma software house que ela tinha desenvolvido um sistema sob medida para uma empresa X de investimento, uma empresa extremamente conhecida. Qual que é o problema dessa empresa de investimento? Não da empresa de investimento, sim, mas de quem opera com essa empresa de investimento. São muitos produtos e cada produto tem sua política de comissão. Então, o que acontece? A complexidade do cálculo da comissão dos vendedores. Então, eles desenvolveram a solução, e falaram assim, eu tenho aqui um filé mignon, eu posso vender para outros parceiros dessa empresa de investimento. Na teoria, ele estava certo. Então, olha só que engraçado. Ele pegou do próprio site dessa empresa os parceiros. Dessa lista, 50%, o próprio site oficial estava desatualizado. É uma empresa extremamente conhecida. Do que sobrou, acontece, a dor realmente existia. Existia essa complexidade do cálculo da comissão. Tanto é que a maioria já tinha desenvolvido sua própria solução. E o que acontece? O sistema dele, como é um sistema novo, é obsoleto referente aos demais. Então, a nível de geração de lead, o resultado foi 0. A nível de descobrir que o sistema dele é obsoleto, o resultado foi ótimo. Então, para muitos vai dizer, então não funcionou? Não, funcionou. É aquilo que eu comento. Todo serviço de prospecção de pré-vendas tem ou geração do lead, ou saber se a solução tem aderência ou não, ou saber o motivo da objeção. Nesse caso, ele percebeu o quê? Que a solução dele não tinha aderência porque o sistema dele, como é um sistema mais recente, tinha menos recurso que os sistemas mais antigos. Então, foi uma pesquisa de mercado extremamente valiosa. Isso é muito importante, né? A gente está num mundo em que as empresas pararam de fazer pesquisas e compreender o mercado, compreender o cliente, o perfil de tudo isso. E o que você tem para dizer sobre essa questão da importância das pesquisas para as empresas? A pesquisa pós-venda é extremamente importante, só que o pessoal também executa de maneira errada. Ou não digo de maneira errada, de maneira incompleta. Quando faz uma pesquisa pós-venda, você vai verificar se o cliente está sendo bem atendido, os pontos falhos, etc. ali. Mas aproveite, identifique motivações de compra. Porque isso é que vai ajudar o time comercial. Entendeu? Você saber o que motivou, em que momento aquela empresa estava, isso é muito importante. O que eu quero dizer com o momento de compra? Como estava o cenário daquela empresa? Entendeu? Qual foi o gatilho que motivou ela a comprar? Se antes ela estava escolhendo entre a empresa que ela acabou fechando e os concorrentes. Por que ela escolheu aquela empresa? Entendeu? Essas são informações extremamente importantes que elas devem ser feitas justamente na pesquisa pós-venda. Porque isso vai trazer arma para o time comercial, e aí quando eu falo time comercial, estou falando SDR, BDR, Closers, para justamente estruturar o pré-vendas na parte de prospecção e até mesmo a campanha de marketing. Entendeu? Ótimo. Porque se eu sei os motivadores, eu consigo ajustar uma campanha. Perfeito. E vamos seguir aqui com as nossas perguntas. O que mata uma ligação fria nos primeiros 15 segundos? Você deixar muito claro que você está oferecendo ou vai oferecer um produto ou serviço. Entendi. Que é o que a gente está enjoado de receber ligações de gente oferecendo um produto ou um serviço. Você vai levar o quê? Você vai levar ou não? Por isso que tem gente que fala que prospecção fria não funciona. Mas isso não é, para mim, não é prospecção. Pode até dizer que tecnicamente é. Mas isso para mim não é um serviço de BDR, por exemplo. É um serviço mais de telemarketing. E como que então a gente iniciaria uma conversa sem parecer que a gente está vendendo? Nesse ponto, iniciando uma comunicação. Mas sem oferecer. Ela fala assim, não tem forma de sucesso. Eu vou dar algumas dicas. Por exemplo, a gente costuma muito... Vamos contar um caso aqui desde o zero. Por exemplo, eu vejo muitas propagandas na internet de ferramentas. Você vai lá, vamos descobrir o nome do decisor. Né? Que faz o cruzamento de informações. E às vezes você vai contratar essa ferramenta, segue uma dica importante. Às vezes você vai contratar uma ferramenta para descobrir o nome do decisor. Gente, em muitos cenários, é muito fácil você perguntar e ligar e perguntar, quem cuida do setor tal? Só isso, uma pergunta simples. Quem é o responsável? Porque naquele momento às vezes você vai oferecer nada. Você só quer simplesmente saber quem cuida do tal setor.
Então, às vezes, você gastar com um monte de engenharia, embora exista algum... Até IA hoje, joga no chat GPT, ele faz cruzamento, saber o nome do decisor. Mas, em alguns casos, liga e pergunta, quem cuida do setor de compras da empresa? Você falou uma coisa... É Joãozinho. Pronto. Você falou uma coisa muito importante, ligar. A gente está num mundo em que... O pessoal não gosta de ligar. As pessoas não querem ligar, os vendedores não querem mais ligar. Só querem mandar mensagens em aplicativos e, enfim, áudios. Mas por que o vendedor não quer ligar? Porque esse cara, ele é vendedor e o vendedor não tem que ligar mesmo. Porque no momento que ele está ligando, ele está deixando de trabalhar os clientes da carteira. Okay. Então, o que acontece muito, principalmente em indústrias distribuidoras que tem varejista como cliente. O cara tem aquele varejista que diminui o estoque, ele liga para a distribuidora indústria para repor. No momento que ele está fazendo essa ligação para prospectar, ele está deixando de atender a carteira. Isso faz com que o ticket médio dele caia. Por isso a importância de você separar vendedor não prospecta. Porque quanto mais ele ficar atendendo a carteira, ele vai atender melhor e vai aumentar seu ticket de venda. Deixe para uma equipe especializada justamente fazer a prospecção, gastar energia, ligar e perguntar quem é o nome responsável. Não estou dizendo que esses softwares que tem no mercado não funcionam. Aí você tem que analisar. Há casos, por exemplo, olha essa questão da ligação. Eu vejo gente, às vezes, se batendo no LinkedIn para saber quem é o responsável de tal setor. Às vezes é mais fácil você pegar e ligar quem cuida do setor tal. Tempo, né? É tempo, mas volto a falar. Não é o vendedor que tem que fazer isso. Exato. Que hoje é o chamado closer, né? Tem que ser realmente um time de BDR. Beleza, eu já sei com quem eu vou conversar. Vou ligar oferecendo produto e serviço? Não. Eu vou iniciar uma comunicação. Lá tem algumas aulas que eu gravo na comunidade, que é um exercício até que eu faço, que faz com que eu saia da zona de conforto. Então, às vezes, eu recebo um e-mail ou alguém me liga e falei, como que eu venderia, entre aspas, né? Como que eu faria prospectaria e serviço. E eu gravo lá o vídeo sem saber se vai dar certo. Eu sempre falo, não vou conseguir ter uma ideia em alguma área ali. Mas até o momento, todos os vídeos que eu gravei é um modo que chama Fazendo Script do Zero. Então, eu já peguei um que eu lembro assim que eu achei que ia queimar a cara e não ia conseguir, por exemplo, brinde de chocolate. Eu fui lá conseguir desenvolver uma abordagem justamente para fazer esse brinde lá de chocolate lá como brinde ali. Então, o que acontece? E normalmente isso cai como se fosse uma pesquisa. Olha, tudo bom, Antônio? Estou fazendo uma pesquisa rápida de mercado aqui sobre 2, 3 segundos ali, 2, 3 perguntas somente. Pode responder a pergunta? Dificilmente a pessoa vai dizer não. Entendeu? E aí você vai iniciar justamente aquela comunicação sem oferecer. Isso entendeu? Já tem a ver com os cold calls que a gente fala? Totalmente. Tem um livro que agora, ele não sei se tem em português no Brasil, chamado Cold Call Sucks. Entendeu? Um livro muito bom. É um livro que fala somente sobre prospecção fria. E justamente você não pode transparecer que você é vendedor. Então você vai lá, daí, por exemplo, finge que está fazendo uma pesquisa ali, e às vezes aquela ligação você também não vai vender. Entendeu? Ou, às vezes, durante a pesquisa, você pode até usar, por exemplo, um spin, por exemplo, e dar o direcionamento para, no final, tentar despertar o interesse, entendeu? Mas nunca no começo, os primeiros segundos ali, você vai transparecer que você é vendedor. Porque senão você vai levar um não. Tem um autor, agora não lembro o nome, ele fala uma frase que é muito importante. Hoje as empresas fecham porque elas têm que confiar em você, no seu produto e no seu serviço. Entendeu? E você tem que transparecer isso. Perfeito. Tá, e uma outra coisa, a gente se depara com muitos vendedores, enfim, entrando em contato, já entregando a solução toda de uma única vez. Isso é certo, isso é errado? O que você tem de me dizer sobre? O que acontece? Tem um módulo lá que é o chamado Closer 4.0, lá dentro da comunidade. Hoje o que acontece? A pessoa, principalmente, vamos pensar quando você é o vendedor, estou falando agora do papel do closer. Quando você, na verdade, chega uma pessoa para você, um lead, por exemplo, que veio do marketing, essa pessoa ela já pesquisou. Ela já sabe tudo. Então, hoje todo mundo tem acesso à internet, exatamente. Então todo mundo pesquisa. Então, o que hoje fecha? Relacionamento. Entendeu?
Então, antes da pessoa entregar todo o jogo, ela tem que criar o quê? Um relacionamento. O que seria criar esse relacionamento com... Você tem que entender o contexto da pessoa, você tem que criar rapport, você tem que entender o cenário. Justamente, eu vou ligar para ela, eu não vou oferecer. Eu vou entender em qual cenário ela se encontra. Lembra das motivações de compra do pós-venda? Sim. Entendeu? Então, a partir do momento que eu sei quais são as principais motivações de venda, vou entender o momento de compra das pessoas que fecharam com o meu produto, com o meu serviço. Eu tenho que justamente... Aí pode ser através de uma pesquisa ou uma ligação onde eu vou usar, por exemplo, um spin. Eu vou entender se a pessoa se situa naquele contexto. Eu vou criando um relacionamento com ela. Para no final, justamente, eu vou despertar a necessidade. Mas eu tenho que criar um relacionamento. E relacionamento não é ligar oferecendo produto ou serviço. Você vai conversar, você vai entender se a pessoa se encontra dentro daquele cenário antes de oferecer o produto ou serviço. Porque se a pessoa, às vezes, ela até se encontra, mas ela não se vê dentro daquele cenário, não adianta nada. Então, você tem que mostrar à pessoa, olha, você está aqui. Você tem que fazer o quê? Botar o medo da água bater na bunda. Sim. Entendeu? E isso você vai quê? Na conversa, no relacionamento, você vai conseguir justamente isso. E é muito importante que você, numa ligação, não é cold call, você faça com que ela verbalize aquela dor. Porque quando ela verbaliza, opa, estou com isso. O que eu vou fazer para resolver? E então, não vai ser numa ligação oferecendo. Quando você liga oferecendo, você não vai se entregando tudo igual você fala, você não criou um relacionamento. Exatamente. Gente, voltando aqui a falar com vocês, nós estamos na Vega Produtora hoje com um podcast incrível junto com o Fábio Kisner da KSC. E o nosso tema é falar sobre vendas, sobre prospecção, SDR, BDR, closer, cenário, mercado, marketing, tudo isso para que você consiga vender de uma maneira estratégica, realmente economizando tempo, né, e entendendo o cenário aí do mercado. Mais uma vez estamos na Vega Produtora, aqui no Bom Retiro. Você que quer fazer um podcast, quer fazer vídeos, venha conhecer a Vega Produtora aqui em Curitiba. Fábio, seguindo aqui com o nosso tema agora, falando sobre mentalidade e postura, tá? Por que a maioria dos SDRs tem medo de ligar? Porque justamente falta técnica de vendas. Entendeu? Eles não são preparados, principalmente para fazer cold call, né? Eles não são preparados... Só corrigindo, dentro do padrão brasileiro, o SDR é o passivo, no caso o BDR, né? Ah, ok. Porque eles têm medo da objeção, têm medo de levar um não, entendeu? Embora a pessoa, na verdade, que estudou para ser BDR, teoricamente ela não deveria ter esse medo. Ela acaba se frustrando por não gerar resultado. Agora, o vendedor, de fato, aquele cara hoje que está lá, hoje, que eu falo o vendedor ainda 2.0, que é o tirador de pedido, esse cara morre de medo de pegar a ligação. Primeiro porque ele não tem técnica. Né? Então, ele pegar o telefone e ligar para alguém, por que eu vou ligar? É mais fácil eu já lidar com o cliente que está aqui na minha carteira e vou ligar ele vai ligar sem técnica, vai oferecer, vai levar um não. Então, ele fica o quê? Traumatizado. Então, as pessoas que têm medo justamente de fazer uma ligação são pessoas que não estão preparadas e, pior, a culpa não é deles. A culpa é da empresa que colocou o profissional de vendas nessa situação. Tem uma aula que eu gravei que é uma aula, mas essa aula, se não me engano, está aberta lá dentro do YouTube, que é: a sua empresa está preparada para contratar um profissional de BDR ou SDR? A maioria das empresas não estão. Primeiro porque você tem uma visão errada, né, de como funciona a operação e não fizeram a base e aí coloca o profissional nessa situação. Ele sem preparo para fazer uma ligação e aí ele vai levar um não. E exigindo retorno, batendo metas e tudo mais. Exatamente, né? Isso. E acha que a quantidade de ligações vai resolver. Não é a quantidade, é a estratégia. Exatamente. Entendeu? Então, e a maioria das empresas não estão preparadas. Então, hoje, quando chega uma empresa lá na KSC Brasil, você está preparado, mas não tem problema. Se você não está preparado, nós vamos ajudar a preparar vocês. Exatamente. Mas não espere que a gente vai pegar... Igual vejo algumas empresas do mercado, fechou aqui, daqui 2 dias já começa a fazer ligações. Não, tem que arrumar a casa. Exatamente. E qual que é a importância, agora falando na questão do tom de voz, de como conversar com o cliente, qual que é a importância da segurança da voz nisso? Bem, a partir do momento que você tem a base feita, se você tem um pré-venda bem estruturado, você vai ter mais confiança. E aí você vai ter mais segurança, justamente no falar. E se você tem mais segurança, você consegue, por exemplo, passar pelas gatekeepers. Quem são as gatekeepers? As guardiães das chaves. Aquela pessoa que te
impede de falar com quem você tem que falar, principalmente um CEO, um diretor financeiro. Então, você tem a secretária lá que vai barrar. Então, quando você tem segurança, você transmite. Tem um caso bacana que aconteceu o seguinte ali. Uma profissional, ela ligou e falou bem assim, digamos lá que o nome do CEO seja João lá. Passa pro João, por favor. Mas não sei o que lá. Não, já estou falando com ele. A secretária quis barrar. E aí eu falei o seguinte: peraí, eu já vou resolver isso aqui com o João. Não existe, ela não está falando com ninguém, entendeu? Sim. Mas transparecendo que ela tinha um assunto muito importante para falar com o João. Isso, obviamente, é técnica de vendas, mas isso aqui, a pessoa está confiante, sabe? Com quem é? Entendeu? Não, quero falar, passa pro João. Quando você vai justamente ligar, você tem que ter confiança. E tem que estar preparado. Opa, peraí, eu vou ligar aqui, eu quero falar. Por isso que é importante você primeiro saber, eu quero falar com o João. Opa, vai ter uma secretária. Então você tem que ter postura, saber confiança, que você é amigão íntimo do João. Sim. Entendeu? Tudo bom? Você quer falar com o João? Meu nome é Fábio, já deve ter me ouvido falar por aí. Para você já fazer essa quebra é a primeira barreira ali, exatamente, né? Isso daí, entendeu? Você tem que ter muita confiança na hora de fazer, principalmente se você vai passar pela gatekeeper. E, obviamente, estar falando com a pessoa, aí justamente você tem que estar preparado para justamente não ficar... e receber uma objeção e não saber o que falar. Outro detalhe, sempre que você for fazer uma ligação, você já, principalmente no começo, você já tem que pensar as possíveis objeções. Não tem interesse, não tenho tempo. E conforme vão surgindo novas objeções, você vai mapeando elas, entendeu? Vai justamente para quando acontecer de volta, você não travar. Perfeito. E como que o perfil comportamental ele vai influenciar na abordagem? Extremamente importante. Vou repetir. Primeiro, você tem que conhecer o seu perfil comportamental. Eu vou falar um pouquinho das características de cada um deles. Primeiro, na visão do agente de pré-vendas e do cliente. Tá lá. Temos o perfil gato, que é o perfil extremamente comunicador. Ele é muito bom justamente para criar relacionamento, né? Qual que é o problema do gato? A conversão. Então, por exemplo, um perfil gato muito alto, com um tubarão baixo, que é o perfil mais executor, esse cara, sabe aquele cara que conversa muito e não converte? Esse é o perfil gato. Nós temos o perfil lobo, que é aquele perfil mais analítico. É muito bom, por exemplo, para fazer listas, né, de traçar a qualificação do cliente ali. Mas não é um cara também muito bom de conversão. Normalmente você tem dois perfis dominantes, né? Daí temos o perfil águia, que é o cara que pensa lá na frente, é o cara bem estrategistas. O cara que está lá, pensa lá a longo prazo, entendeu? E temos o tubarão, que é o cara que fecha, é o cara executor. Então, de acordo com cada serviço a ser oferecido e cada perfil do cliente, você tem um perfil mais recomendado ali. Sempre vai trabalhar com dois. O ideal, por exemplo, o closer, ele tem um tubarão alto. O ideal justamente é que na parte desse DRBDR você tenha um relacionamento um pouco mais elevado, mas não deixe de ter um tubarão também. Entendeu? Trazendo isso para o lado do cliente, então, por exemplo, se você pega um cliente que é perfil lobo, esse cara ele demora muito para decidir. Então você tem que direcionar a conversa. Esse tempo atrás, vou citar mais um caso aqui. Teve uma profissional nossa colocou no grupo o cenário seguinte: ela estava prospectando, nosso cliente é uma indústria, prospectando distribuidoras de grande porte ali. E ela não entrou em contato ali oferecendo, e a conversa inicial era pelo WhatsApp ali. Então, ela fez uma seguinte pergunta para justamente situar o contexto: em que momento, na verdade, que ele comprava o produto, né? Será que o cliente pede? Ela falou assim, bem seco, o cliente pede. Entendeu? Essa mensagem seca, normalmente o perfil tubarão é mais direto. Então dá para entender se é perfil tubarão. Se ele é um perfil tubarão, eu tenho que ser direto e objetivo no meu diálogo. Mas tinha uma pergunta importante, que ele só pedia o produto quando acabava o estoque dele ou o cliente pedia. Então é um cara que demorava, ele não tinha uma visão águia de, vai faltar o meu produto. Embora ele seja direto, ele deixava a água bater na bunda. Isso é perfil do lobo. Então, o que acontece? Ela tem que direcionar a conversa, porque se depender dele fazer, ele não vai fechar. Tá, pelo que eu entendi, então, os perfis são os mesmos, né? Tanto para o cliente quanto para o profissional de vendas, que está ali do outro lado. Pode o mesmo perfil conversar com o mesmo perfil? É indicado, não é? É até indicado, fica até melhor. Um tubarão conversando com um tubarão.
entendeu? O problema é que se você pegar 2 lobos, ninguém vai sair da conversa. Entendi. Entendeu? Então você tem que se conhecer para saber todas as limitações. Se eu tenho um lobo muito alto, eu tenho que saber que minha deficiência vai ser no fechamento. E aí existe um trabalho que até temos a Carla lá, que é a nossa consultora de perfil comportamental, que ela dá esse treinamento para o profissional de venda, que vai direcionar para justamente nesse caso, ele tem que diminuir o lobo e aumentar o tubarão ali. Porque às vezes você tem. É muito comum as empresas comentar, mas o cara é bom relacionamento, mas o ticket dele é baixo. Porque ele tem um tubarão baixo ali. Então você tem que conhecer o seu perfil e saber identificar o perfil do cliente para você saber como conduzir a conversa. Uhum. Então, uma das aulas eu comento o seguinte: se você não sabe o seu perfil comportamental, nem comece. E aí, gente, tem. Aí eu estou falando dos bichinhos lá, que é o APC, mas tem o DISC, que é basicamente a mesma coisa. Então você acha vários testes gratuitos na internet para você descobrir o seu perfil. Mas você precisa saber o perfil e o mais importante, você precisa saber identificar na conversa, seja até mesmo no e-mail ou no WhatsApp, tentar identificar qual o perfil do cliente, da pessoa com quem você está interagindo, para a partir disso saber como conduzir a conversa. Lá na comunidade tem uma aula que fala especificamente sobre isso. Tá, como uma curiosidade, o SDR, o BDR e o Closer também tem esses perfis? Sim, por exemplo, o Closer, o ideal é você ter um tubarão alto, ele tem que ser muito direcionado. O ponto mais importante do Closer, ele tem que ter um tubarão alto, porque é o cara que fecha. Ele já chegou qualificado, então ele tem que chegar e efetivar. Já, por exemplo, o SDR talvez tenha interessante ter um lobo, porque ele vai fazer a qualificação ali. Uhum. O BDR, ele vai ter que ter um gato. Mas ambos é importante você ter no mínimo um tubarão como secundário, para justamente você poder executar. Senão você conversa e não converte. Uhum. Entendeu? Então, tubarão em todos os casos da área comercial é extremamente importante, seja no primário ou seja no secundário. Mas de acordo com a função, você pode trabalhar com lobo, com tubarão, com gato, com tubarão, ou o closer tem que ser um tubarão, tem que ser o primeiro ali, tem que Perfeito. ser o cara realmente para fechar. Vou fazer, por exemplo, uma venda muito consultiva, um trabalho mais estratégico, nesse caso, às vezes pode colocar um águia com tubarão, porque o águia é o cara que pensa lá na frente. Olha a importância disso, por exemplo, colocar algumas características. Você está conversando com uma pessoa e a pessoa começa a falar lá na frente, esse cara é águia. Ótimo. Aí você tem que fazer o quê? Você já tem que eliminar as possíveis rejeições que ele vai ter estratégica de longo prazo. Então você já tem que se antecipar em relação a isso. Esse cara é águia. Se eu não quebrar essas barreiras futuras, por exemplo, esse exercício, voltando àquele estudo de caso da empresa de energia solar, eu apliquei esse exercício para... Perguntei a mesma coisa assim, você aceitaria conversar com uma outra operadora de energia? E numa live que eu estava tendo, uma menina falou bem assim, depende da burocracia. Essa menina é perfil águia. Então, se eu não mostrar para ela que não existe a burocracia ou é algo extremamente rápido, eu não converto. Sim. Entendeu? Então, ela já disse qual era o problema ali, né? Qual é o problema ali. Então, mas ela já entregou qual que é o perfil dela. Então, essa é a importância ali. Se eu sei identificar o perfil de cada pessoa e eu conheço o meu, então a partir do momento que eu conheço o meu, eu sei as minhas deficiências. Se eu tenho tubarão baixo, eu vou ter dificuldade em converter. Ali ela já estava dizendo porque ela não fecharia. Exatamente, né? A importância do não aí, né? Exatamente isso. E ela colocou uma objeção de longo prazo, isso é característica do perfil águia. Então, se eu sei que é um perfil águia, durante o meu relacionamento com ele, eu já tenho que pensar em tudo que esse cara está pensando estrategicamente lá na frente. E eu já tenho que me antever a esses pontos. E olha a importância disso na hora de chegar isso qualificado para o closer. Então, lá, por exemplo, no sistema que a KIC Brasil usa, a gente tem a marcação. Qual o perfil comportamental de cada um. Porque quando chega o closer tem que saber, esse cara aqui é perfil águia. Então, por mais que chegou qualificado, ele já tem que estar preparado para atender com aquele perfil. O bom é sempre o tubarão. O tubarão é papum. Ele é direto, ele não quer perder tempo. Eu sou perfil tubarão. Então, falo mais acelerado, sou mais direto, mais 8, 80. Agora, pega lá um perfil lobo. E você tem os atletas também. Pega um perfil tubarão, um perfil lobo. O perfil lobo é aquele cara que enrola, ele é muito analítico. É aquele cara que ele vai ler a proposta inteirinha. É o cara que vai ler o contrato inteirinho, entendeu? E aí você tem um cara totalmente acelerado, com um cara totalmente
não digo mais lento, mais analítico. Ele vai demorar para ter as decisões. Isso tem que São conduzir. perfis, né? São perfis. São perfis. E é muito importante você conhecer o seu, corrigir o que pode ser corrigido e saber identificar o perfil do cliente. Gente, nós não queremos colocar medo na venda. A venda não é um bicho de 7 cabeças. Também não vamos dizer que vender também é fácil, porque realmente é desafiador muitas vezes. Tudo isso que a gente está falando, que o Fábio está trazendo aqui, é para mostrar que existem caminhos, existem técnicas, existe estratégia que podem facilitar, principalmente para chegar na conversão, né? E lá no fim do mês bater a meta e trazer o resultado que a empresa tanto precisa. E Fábio, prospecção então, é técnica ou é disciplina? Os dois. Os dois? Os dois. Você tem ideia, lá na KSC Brasil, os funcionários são estimulados a estudar durante o horário de trabalho. Que empresa faz isso? Legal. Entendeu? Então, você tem que ter técnica, você tem que ter resiliência, ou seja, porque você vai ligar, você vai levar às vezes ou não, e aí a técnica justamente vai ajudar a contornar a objeção, e você tem que ser disciplinado, você tem que ter uma rotina, não é fácil, entendeu? Porque você tem uma série de procedimentos, você tem que atualizar o playbook. O que é o playbook? É o manual de vendas. Toda empresa tem que ter. Então, a cada 15 dias você tem que estar atualizando. Então, existe uma série de ritos que você tem que seguir, que se a pessoa não tem disciplina, ela não consegue. E aí vem muito aqueles profissionais, mas eu sou um bom vendedor. Não, não é bom vendedor, bom tirador de pedido. Pegue você que é bom vendedor, bote esse cara para fazer prospecção fria. Ele não sai. Ele não vende. E é um erro que muitas empresas cometem na contratação. Entendeu? Tem uma aula lá na comunidade que eu coloco o lado de quem está contratando e coloco o lado do profissional. Hoje, o profissional de vendas tinha que ser o contrário. Se você é um bom profissional, é você que tem que escolher onde você vai trabalhar. Então, você tem que entrevistar, né? Então, às vezes eu estou mentorando algum profissional de vendas, você tem que perguntar qual é a taxa de positivação, qual é a taxa de conversão do SDR, BDR, porque agora já chegou a realidade. Então, você não contrata mais vendedores, você contrata closers, você contrata BDR. Daí você está lá para uma vaga de closers. Você tem que saber, por exemplo, qual que é o ticket médio. Você tem que saber, por exemplo, qual que é a conversão do time atual, qual é a taxa de conversão do SDR ou BDR. E quando o pessoal pergunta isso para quem está contratando, é incrível, eles não sabem responder. Pô, você está contratando alguém para o seu time comercial e você não sabe disso, significa que você nem está preparado para ter time comercial. Exatamente. Aquele profissional está muito mais preparado do que você. Entendeu? E aí você faz uma pergunta dessa, às vezes até assusta, né? Porque o entrevistado não sabe, justamente. Isso me faz eu te perguntar se toda empresa pode ter esse tipo de serviço, todo porte de empresa, ou empresa pequena pode, não, como que é? É extrema, não só, ela deve ter esse serviço, porque eu volto a repetir, a prospecção, o serviço de pré-vendas, ele não é só a parte comercial, ele vai validar o modelo de negócio, é uma maneira econômica de fazer pesquisa de mercado, então não importa o porte empresa. Hoje eu tenho empresas que é uma pessoa só que contratou o nosso serviço. Que legal. Entendeu? Então não é só para empresas grandes. Pode ser qualquer tamanho, porque é uma informação extremamente importante. Principalmente se você é sozinho. Você tem tempo de ficar pensando em estratégia? Você tem tempo de pensar em objeções? Você tem tempo de fazer pesquisa de pós-venda? Muitas vezes uma empresa com uma pessoa só, entende-se que essa pessoa também está muito envolvida no operacional, né? Exatamente isso. E eu falo assim, não existe crescimento sem investimento. O investimento ou vai ser financeiro ou vai ser no tempo de você se dedicar para fazer isso. E aí o tempo que você está se dedicando para fazer isso, você está deixando às vezes fazer o que é o core business da sua empresa. Exatamente. Então, gente, mais uma vez estamos aqui na Vega Produtora. Hoje entrevistando no podcast o Fábio Kisner da KSC. E claro que o assunto é super relevante, né? Sempre foi e agora, né, nos últimos tempos está cada vez mais evidente e latente esse assunto que é sobre vendas, pós-venda, pré-venda, SDR, closer, BDR. Então a gente está trazendo aqui informações que é para facilitar a vida de você empreendedor, de você vendedor, profissional do mercado também, né? Junto com todo o expertise que a KSC Brasil tem, né? E tem isso como serviço para fornecer para as empresas, que é algo incrível, tá?
Fábio, vamos partir para o nosso próximo bloco, que é objeções e preço. A gente já falou um pouco sobre objeções também, mas a gente gostaria de saber que a gente passa por isso, todo mundo passa por isso dentro da empresa, está caro. O que isso significa? Vamos lá. É um pouco clichê eu falar que está caro porque a pessoa, na verdade, não viu o valor. A importância justamente da parte pós-venda. Um dos pontos da parte pós-venda é identificar, por exemplo, se existe concorrente seu que tem um produto, um custo maior que o seu. Se isso existe no mercado, então o preço ele não é fator determinante. Perfeito. Como justamente quebrar a questão da barreira do valor? É justamente você entendendo que o risco de você continuar sem a sua solução, ele pesa mais do que você contratando a sua solução. Em síntese, é uma balança. Se você não consegue colocar dentro dizer que o risco pesa mais, você não vai conseguir fechar. Entendeu? Só que o que acontece? Justamente essa falta de conhecimento, essa falta de relacionamento faz com que você não entenda o risco que a pessoa tá. Então, por isso que por que o relacionamento é importante? Porque a pessoa vai colocar o quê? Ela vai se situar dentro do cenário do cliente, vai entender qual momento de compra que ele está, qual que é o cenário que essa pessoa está, e você vai deixar a pessoa falar. E a partir dessas informações, dessas conversas, na verdade, você vai entender, você começa a descobrir, ela vai dar brecha, ela vai falar. Quanto mais deixar a pessoa falar, ela vai colocar justamente alguns pontos, ela vai verbalizar os riscos que ela está correndo e não contratar. E aí você vai dizer, opa, peraí, você tem esse problema aqui. Isso aqui eu resolvo. Isso já serve para a gente tirar essa barreira do valor sem dar desconto, porque a gente sabe que quando a pessoa começa a falar sobre o valor, sobre o preço, está caro, algo nesse sentido, muitos vendedores já começam a querer pegar a tabela e começar a dar desconto. Como que faz? Não, aí você está querendo empurrar. Entendi. Você não precisa dar desconto. Você tem que mostrar os benefícios é maior do que o risco de não ter aquela solução. E a melhor maneira justamente de você identificar quais são esses benefícios é com a pesquisa de pós-venda. Porque você vai saber o que levou aquela pessoa a justamente adquirir aquele produto ou aquele serviço. Então isso vai servir como gatilho para na hora que você estiver debatendo o valor, opa, peraí, a pessoa está nesse cenário aqui, igual aquele cara com quem eu conversei do pós-venda, entendeu? Mas ele fechou por causa disso, com valor mais alto que o meu concorrente. Eu já sei como direcionar a conversa. Por isso, questão do relacionamento. E não atuar como telemarketing, ali oferecendo o produto e serviço. O relacionamento é extremamente importante. Volto a repetir, o cara fecha com você, tem que confiar em você, no seu produto ou serviço e na sua empresa. Ele tem que entender o valor que tem esse produto ou esse serviço, né? Porque quando você começa a dar desconto, muitas das vezes, o próprio cliente vai notar que nem vale tudo isso. Ele pode começar a ter alguns pensamentos referentes ao seu produto. Quando você está brigando no valor, ele não viu que o risco é maior do que não ter o seu produto ou seu serviço. Aí ele vai querer justamente pegar desconto. E você só vai conseguir mostrar que o risco dele não ter o seu produto é maior quando você tem um relacionamento. E como que a gente faz para diferenciar objeção real de desculpa? Existem várias técnicas de objeções. Tem um livro branco chamado Objeções do Jared Brand, é um livro que todo vendedor tem que ler. Quando você recebe uma objeção, normalmente você tem algumas técnicas, né, de validação. Então, a primeira delas, você tem um gatilho de recomposição. Por exemplo, recebe ou não, a pessoa se assusta, por exemplo, falo, bem, aquele bem tipo assim, para baixar adrenalina, bem, entendeu? Eu uso muito essa questão dessa técnica. Bem, e aí o que acontece? Você não pode confrontar. Bem, Antônio, faz total sentido o que você está falando, entendeu? Então, estou validando a objeção. Mas diz uma coisa, se não fosse a questão do valor, você fecharia comigo agora? Por que isso? Quando você valida essa objeção, você está isolando ela, você tem que isolar, justamente você ignora a objeção falsa. Entendeu? Você descobre se aquela objeção é real ou não. Eu coloquei, obviamente, através um exemplo... da pergunta, né, cara? Justamente, eu coloquei um evento aqui bem simples, mas é importante justamente você isolar a sua objeção, para realmente saber se é só aquilo ou tem alguma coisa a mais além daquele ponto. Então, é muito importante, porque assim, embora as objeções são inúmeras, dentro de cada modelo de negócio, elas são finitas. Então, você vai ter 5, 6 objeções ali que vão causar
90% do teu cenário. E conforme você vai identificando, você já vai mapeando e sabendo como contornar cada objeção. Objeção de valor, objeção da marca, objeção, seja lá o que for, do momento. Não tenho tempo, não sei o que lá. Então, você tem que isolar ela. Então, na verdade, você se recompõe, valida, isola, e aí, justamente, você tenta contrapor aquela objeção. E qual é a maior objeção que sempre se ouve? Não tem, assim, uma maior. Ela sempre tem... é valor? Não é valor. Não é. Você sempre vai ter outros pontos ali. Não existe uma objeção que é universal. Né? Okay. Entendeu? Você pode ser preço, pode ser marca, pode ser... O que mais acontece, às vezes, é uma objeção, às vezes é preliminar, por exemplo, não tenho tempo agora. Entendeu? Às vezes, no começo ali do processo, ali, que a pessoa não quer te atender ali porque você já ligou oferecendo um produto ou serviço. Entendeu? Mas é um erro mais estratégico do que objeção. Mas não existe uma objeção. Cada segmento vai ter as suas. Porque a gente vê muitas empresas no mercado, até quando a diretoria, enfim, a gerência vai conversar com o vendedor, eles sempre acabam querendo entender por que a pessoa não fechou. E muitos só ficam falando, porque o preço está alto, porque o preço está alto. A gente viu que isso acaba não se tornando uma desculpa mais interna, realmente, do que entender o porquê que não está fechando? Vamos lá, vamos voltar a essa questão de preço. Quando você isola e você descobriu que realmente é valor, vamos separar aquela situação que realmente o cara quer fechar, mas ele não pode. Ele não tem condição financeira. Okay. Nesse caso, o que acontece? É uma objeção real, mas o que está errado é o ICP. Você está justamente fazendo a tua base de prospectados não está condizente com o perfil de gente que possa adquirir o seu produto ou o seu serviço. Okay. Então, às vezes, aquela objeção de valor, ela é real, mas a pessoa quer realmente contratar aquela pessoa. Antônio, se não fosse o valor, a gente fecharia? Sim. Opa, tudo bem, eu não posso, eu estou no meu limite ali, essa pessoa ela não tem condição. Então, a base está errada de gente prospectada. Então, essa questão de se a pessoa está colocando isso como desculpa, significa então que o processo foi feito errado. Você não criou um relacionamento suficiente. Voltando a repetir, os 3 entregáveis do serviço pré-vendas. A geração do lead, saber se tem aderência ou não, ou a objeção também é o do entregável. Isso você só consegue se você tem um relacionamento. Se você não tem um relacionamento, a pessoa vai inventar uma desculpa qualquer. Perfeito. Gente, uma aula de vendas aqui hoje, e estruturação e processos para as empresas, né? Fábio, o que a gente faz quando um lead ele pesquisa a empresa e acaba cancelando a reunião? Olha, teve uma situação esse dia na comunidade lá, que a pessoa estava desabafando lá que ela foi contratada, justamente o problema que a empresa contrata sem estar preparado para fazer o pré-vendas. E justamente aconteceu isso aqui, a pessoa entrava lá no Reclame Aqui e via inúmeras reclamações. Pré-vendas não faz milagre, entendeu? Se você não tem pegar aquele exemplo específico ali, se você não tem um bom serviço prestado, e hoje, volto a repetir, hoje, quando a pessoa chega, ela já pesquisou sobre o produto, já pesquisou sobre sua empresa, ela já vem munida de informação. Então, não adianta você vir ali e querer mostrar ali os benefícios, ela já sabe tudo isso, ela vai, volto a repetir, ela fecha, se ela tem que confiar em você, no seu produto, ou serviço e na sua empresa. Se ela não confia num deles, esqueça, você não vai fechar a venda. E tem como recuperar essa confiança? Tem, mas eu acho que aí é um trabalho muito mais da parte de posicionamento de marca da empresa do que de estruturação do pré-vendas. Pré-vendas também não faz milagre. Perfeito. E como que a gente consegue contornar a objeção do manda por e-mail ou no WhatsApp? O manda por e-mail, manda no WhatsApp é uma pessoa deixando de forma educada, não tem interesse. Faltou o quê? Relacionamento. Entendeu? Quando você não criou uma abordagem estratégica, onde você não criou relacionamento, você vai ter uma resposta igual a essa. Me manda por e-mail. É a mesma coisa que você, não tenho tempo de te atender, não tem interesse. Apenas ela está sendo educada, na verdade, com você. Entendeu? Então, porque a tua base, ou a tua base está errada, ou a tua estratégia está totalmente errada. Perfeito. Porque se você cria relacionamento, e essa é a finalidade do relacionamento, você vai saber a objeção real. E tanto é que lá dificilmente na KC Brasil nós usamos e-mail. Porque sabe, quando a pessoa chega e me manda por e-mail, alguma coisa eu fiz de errado.
Pro e-mail já é o contrato para assinar, já é exatamente isso. Os outros trâmites. A pessoa me manda por e-mail, ó, é uma maneira do caso, ó, não tem interesse. O que você conversou comigo não chamou minha atenção. Não fiz a água bater na bunda. Perfeito. Gente, estamos aqui na Vega Produtora, entrevistando o Fábio Kisner da KSC Brasil com o tema de vendas. E agora nós vamos entrar num assunto muito interessante e importante para as empresas, que é processos e métricas. Tá? Que a gente vê que muitas empresas acabam não vendo números, mas não analisando eles, né? Só olhar não significa nada. Quais são as métricas que realmente importam no pré-vendas? Vamos lá, é um pouco padrão no mercado, mas eu vejo que o pessoal usa esses números errados. Então, a gente tem que saber, na verdade, desde que entrou lá no topo do funil, seja, quantas empresas chegaram, quantas passaram pela qualificação, ou seja, vamos pegar o exemplo do CDR, aquilo que vem do marketing. Ou seja, está chegando lá, chegou 100 empresas, mas 10 apenas estavam qualificadas, então a campanha está direcionada errada. Entendeu? Opa, eu sempre falo pelo menos 50-50. Opa, chegou 50, fez a qualificação, chegou para o closer. O closer, do que chega para o closer, é pelo menos 50%. Mas o que é a principal métrica que o pessoal justamente não faz? Não fechou? Por quê? Então, dentro de cada etapa, entrou na base. Vamos começar primeiro esse SDR antes de falar do BDR. Entrou na base. O que aconteceu com sabe, 1.000 visitantes no site, porque só 100 entrar? O que aconteceu com os outros? Por que não deu sequência? Opa, entrou 100 lá para o SDR, né? 50 passaram lá para o closer. Por que os outros 50, o que aconteceu com eles? Isso é importante, inclusive, até para a própria equipe do marketing, né? Entender, para saber direcionar a campanha. Porque a gente vê o mercado, hoje em dia, ele separando comercial e marketing, uma briga generalizada, que na realidade é uma engrenagem, todo mundo tem que andar junto. Então, e aí chega no closer, por que não fechou? Entendeu? Às vezes a gente tem que fazer a supervisão do closer. O closer não fecha, nós temos que entrar em contato e saber por que a pessoa não deu sequência. E tem muito closer despreparado no mercado também. E no caso do BDR também, eu fiz lá 100 ligações, entendeu? Criei o relacionamento, tudo. Em qual parte está morrendo? Ela está morrendo na primeira ligação ou está morrendo na segunda? Porque você tem um fluxo de cadência. Você não vai ligar oferecendo na primeira ligação porque não é telemarketing. Então, eu tenho que, dentro de cada etapa, cada fluxo de cadência, eu tenho que ver aonde está o gargalo. O que é fluxo de cadência? O fluxo de cadência, justamente o que é? Você vai definir uma estratégia. Então, primeiro passo. Primeira ligação, eu tenho um objetivo. Toda a tua comunicação, ela tem um objetivo. Isso é muito usado. Todo mundo viu aquele filme lá com o Smith... do Smith não, do Leonardo DiCaprio, aquele Lobo de Wall Street. Uhum. Mas tem uma técnica que não é mencionada, na verdade, no filme, porque não é o foco, chamada técnica da linha reta. Que é justamente, basicamente, assim, toda comunicação, ela tem um objetivo. Então, quando eu vou fazer uma comunicação, primeira ligação, eu tenho que saber quem é o nome do decisor. A segunda ligação, eu vou, sei lá, fazer uma pesquisa de qualificação. Terceira ligação, então, cada etapa, seja ligação, e-mail, WhatsApp, pombo correio que for, ela tem que ter um objetivo. Então, o meu fluxo de cadência é quantas etapas que eu vou sair do ponto A para o ponto B. Isso se chama técnica da linha reta. Então, eu vou passar por várias etapas. Então, eu tenho um macro compromisso e eu tenho um micro compromisso, que é cada comunicação. Então, o fluxo de cadência é todo o processo, que vai me levar do ponto A ao ponto B, por exemplo, que é agendar a reunião lá para o closer. E aí tem todas essas etapas. Cada etapa é o fluxo de cadência. Perfeito. E o que o pessoal faz errado no fluxo de cadência? Não estipular metas na comunicação e achar que assim, um dia eu mando WhatsApp, outro dia eu mando e-mail. Sabe? É ficar mandando mensagem sem estratégia, sem criar o relacionamento. Aí não funciona também. Aí você está escalando. Aí via igual aqueles e-mails ou mensagens do LinkedIn, que você sabe que não é para você, que você sabe que você dispara um monte de e-mail e um monte de mensagem e fica caindo lá na tua caixa postal, na tua caixa de entrada do LinkedIn. Isso não é fluxo de cadência. Exatamente. Entendeu? Isso, na verdade... hoje eu vi que você não teve tempo de olhar meu e-mail anterior. Essas mensagens padronizadas que a gente já identifica que é mandada para todo mundo, para o mail em geral, já afasta o próprio cliente. Ele entende que não é algo para ele, não foi personalizado, você não entende. Isso não é estratégico. Exatamente. Isso não é estratégico. E olha, interessante essa questão da métrica, né? Então, por exemplo, assim, o cara vai se candidatar a uma vaga de closer, né? O que ele tem que estar preocupado, né? Qual é o gap da carteira do vendedor atual? Quantos por cento ele converteu? Porque a partir disso, ele pode mensurar, se esse cara tem 40%,
de conversão, então eu tenho 60% de margem de crescimento. Então, imagine na hora de você escolher uma vaga, certo? Você tem uma vaga que tem um salário bom, mas a taxa de conversão ela é alta. Então, por exemplo, o closer atual da empresa converte em torno de 80%. Então, você tem um gap de 20%. Então, você não vai conseguir fugir muito daquele salário base que está te oferecendo. Em compensação, você pode ter uma vaga com salário menor, por exemplo, mas o closer atual tem uma conversão de 20%. Então, você tem um gap de 80%, que se você pode pular de 20%, por exemplo, para 60% e ganhar mais que aquela outra vaga que tinha um fixo maior. Então, essa questão da métrica para a parte comercial é extremamente importante até para você como candidato, porque você tem que saber qual que é o gap, porque você vai trabalhar em cima do gap, ou seja, daquilo que você não converteu, porque ali está teu potencial de crescimento. Mas como que você vai trabalhar isso? Você, a partir do momento que você consegue entender o porquê do não. E aí onde que a maioria das empresas despreza uma informação extremamente valiosa. Essas empresas ficam ligando igual telemarketing, eles não criam relacionamento para saber por não. Então, você faz 1000 ligações ou lá manda 1000 e-mails lá para 1%, 2%. Mas o que aconteceu com os outros 98%? Isso é extremamente valioso. Essa é a métrica que eu tenho que saber. O que acontece com os 98% que não me deram atenção? Perfeito. E volume ou qualidade? O que importa? Qualidade. O que vem primeiro? Qualidade. Hoje a gente recebe ligações e e-mails. Alguém dá atenção para isso? Entendeu? Tem que ter um custo de aquisição muito baixo para fazer sentido atuar dessa forma. Pode ser que em alguns casos até vale a pena você escalar. Você coloca lá um contrato estagiário e ficar ligando o dia inteiro, o que vier é lucro, entendeu? O que vier tem uma conversão alta, pode ser que vale a pena. Eu não vi nenhum cenário nesse sentido ainda. Realmente é. Porque não é só, o pessoal fica muito de olho na venda. E toda a informação que é coletada durante o processo de pré-vendas, aderência, objeção. Volto a repetir, é muito comum as empresas chegarem até nós e ajustarem o seu modelo de negócio, ajustarem a sua apresentação a partir das informações que nós coletamos. Isso é uma informação extremamente valiosa, por isso que a ligação com qualidade, com relacionamento, além justamente de a oportunidade de um lead qualificado, ela coleta informações que são valiosíssimas para o modelo de negócio da empresa. O que muitos gestores fazem é pegar o relatório financeiro, ver o quanto foi investido e o quanto que retornou, né, ali no final do mês. Mas eles não param para olhar o quanto eles perderam, né? Exatamente isso. Né? O quanto realmente poderia ter vindo de tanto não ali que você recebeu, das não conversões, o quanto poderia ter vindo a mais, né? Exatamente. Essa análise é super importante de ser feita. E quando que a gente deve insistir ou parar uma prospecção? Tem uma aula que eu comento lá na comunidade chamada Lead Educado. O que é o Lead Educado? É aquele cara que ele te dá atenção, mas ele não sai da moita. Entendeu? Ele não sai. Então, tem que tomar muito cuidado em relação com isso. Às vezes, você está gastando muita energia com um cara que não vai justamente converter. A partir do momento que você entendeu a objeção real e você, às vezes, está insistindo num cara o chamado lead educado, que é o cara que está sempre, não, vamos conversar, é o cara que não sabe dizer não, você tem que identificar justamente o ponto de corte. Quando você vai parar, então? Ou quando você realmente identificou uma objeção real, porque esse é um do entregável ali do serviço de pré-vendas, eu sei que o cara não quer fechar, gosta de história, por causa da marca. Porque a marca está com má reputação no Reclame Aqui. Ou porque é preço e realmente ele quer fechar, mas ele não tem condição financeira. Não adianta. Você não vai fazer esse cara, você não vai emprestar o dinheiro para o cara fechar com você. Sim. Entendeu? Aí você encerra. E o lead educado, que é um cara que você tem que tomar cuidado, aquele cara que ele vem te dando corda, mas ele nunca decide. Esse também você tem que chegar e por fim. Normalmente o lead educado, ele tem um perfil lobo com gato alto. É o cara que é bom em comunicação. E aí, amigão, não, vamos conversar, eu tô vendo aqui. E se arrasta. E quando você vê, o tempo passou. Exatamente isso. Perfeito. Gente, estamos aqui na Vega Produtora com o Fábio Kisner falando sobre vendas, né, prospecção. E a Vega Produtora, para quem não conhece, fica no Bom Retiro, em Curitiba, para você fazer seu podcast. Tem um ambiente incrível e um excelente custo-benefício. Então, convido vocês a conhecerem a Vega Produtora. Fábio, vamos seguir para o nosso último bloco, tá? Mercado e realidade. Por que o mercado de SDR está criando um problema estrutural? Vamos lá. A nossa empresa está mais de uma década trabalhando com isso. Então, a gente viu toda essa história crescendo no Brasil. Chegou de maneira até tardia no Brasil esse mercado. Então, principalmente na época da pandemia, todo mundo começou
ir para o home office, começou o papel aí, então eu posso trabalhar de casa. Tanto é que hoje a maioria dos profissionais, eles querem trabalhar de casa, eles não querem trabalhar CLT. E aí você tem 2 cenários. Empresas que não estão preparadas para contratar, seja terceirizado ou interno, montar a estruturação de pré-vendas, e profissionais que fizeram cursos, e eu quero deixar bem claro, os cursos não são ruins, mas como essa bolha foi uns 4, 5 anos, eles não têm, por exemplo, a experiência prática que nós tivemos. Então, existe uma teoria e existe a realidade. Essa falta de experiência prática faz com que os profissionais não executem de maneira correta. Aliado a uma empresa que não conhece a finalidade de um processo de pré-vendas, tem aquela expectativa que é só gerar lead, que acha que ter um bom produto, um bom serviço é suficiente para me lançar no mercado e não é. Volto a repetir. Você que tem um bom produto, um bom serviço, se você acha que isso é suficiente para você se lançar no mercado, volto a repetir, não é. Você tem que ter muito mais informações que isso. Entendeu? Acaba fazendo o quê? Resultados, expectativas frustradas. Seja do profissional, bota a culpa no profissional que não converte, é o profissional reclamando que a empresa não dá estrutura, e isso está acontecendo o quê? Estão queimando o mercado. Foi um dos motivos pelo qual eu comecei a fundar a comunidade. Gente, vocês estão trabalhando errado, vai acontecer igual ao setor de marketing, vocês vão queimar o mercado, entendeu? Porque não é assim como tem que ser feito. Por exemplo, eu tenho uma colaboradora que entrou recentemente na empresa, ela trabalhou há 3, 4 anos numa formadora de profissionais de pré-vendas ali, trabalhando totalmente da maneira errada, escalando ligações, em vez de alguém que forma profissionais de venda. Entendeu? Esse é o risco. Daí você vende aquela ideia, não, faz o curso aí comigo, você vai estar pronto para prestar serviço para outras empresas. Aí você começa a executar, não tem experiência prática. É porque é um conjunto, né? É um conjunto, e não performa. E a empresa não sabe como funciona direito, contrata e fica frustrado também. Então é muito comum o pessoal que chega até a nós fala, Fábio, eu tentei com tal profissional, tal empresa e não deu certo. Primeira pergunta que eu faço, quanto tempo? Fiquei 2 meses. Peraí, você não passou nem pelo tempo de rampagem. Depois, eles te deram o porquê do não, eles montaram um playbook, você validou o playbook com eles, vocês já fizeram o mapeamento das objeções, por que não deu certo? Não sei por que não deu certo. Peraí. Volto a repetir os entregáveis. O lead, se tem aderência ou não, a objeção. Se não deu certo, entre aspas, pode não ter dado certo o lead, mas então tem que saber o porquê que a pessoa não quer. Qual a situação ali? Porque está muita reclamação, não reclama aqui. É culpa do profissional isso? Não. Entendeu? Então, se não gerou lead, tem que saber o porquê. E aí o profissional não entrega isso, porque ele está sendo pressionado para escalar ligações. Então você tem profissional que não está preparado, empresa que não está preparada. E aí você tem um resultado totalmente frustrante. Então, ambos precisam de treinamento, né? Ambos precisam de treinamento. Quanto o profissional. Tanto é que na comunidade eu gravei 2 aulas. Uma aula com o olhar do profissional. Gente, toma cuidado com essas vagas. E um olhar da empresa. Você está preparado para implantar um pré-vendas na tua empresa? Entendeu? Porque tem os 2 lados. Aí eu vejo, por exemplo, algumas vagas. O que acontece também? Que o profissional, ele criou uma cultura totalmente errada. Que eu vou ficar pouco tempo na empresa, mas naquele momento estou ganhando. Então, ele pega várias empresas para atender, não dá conta de atender. Mas não tem problema, porque, na verdade, já vai entrar outra no lugar, porque é um caminho sem volta. Você não tem hoje, no mercado brasileiro, vendedores qualificados para fazer pré-vendas. Você tem tirador de pedido. Por que o pré-vendas surgiu e foi a bolha? Porque você tem uma mão de obra desqualificada no mercado. Não adianta você pegar esse vendedor para fazer prospecção, ele não vai conseguir. Então, você tem que contar com um profissional de pré-vendas, mas um profissional qualificado em relação a isso. E aí, o que acontece? Você não está encontrando um profissional qualificado no mercado. Exatamente. E aí, o que o gestor faz? Ele está travando o crescimento porque ele não consegue ter um time comercial que saiba ampliar sua carteira de clientes. E aí, do outro lado, você vê agências de marketing que estão com o mercado queimado também, esse cara fala, como que eu vou crescer? Exatamente. Entendeu? A gente vê que, na realidade, tanto a empresa não sabe ofertar a vaga correta, o profissional também não sabe se a vaga serve para ele. Isso vem com a nossa pergunta mesmo, né? Como que a gente identifica, como que o profissional
de SDR consegue identificar se essa vaga é para ele ou não? Ó, primeiro ponto, o profissional, principalmente o profissional da BDR que vai fazer prospecção fria, ele tem que ter um fixo bom. E normalmente não é o que acontece. O cara quer pagar comissionamento. Primeiro ele vai pagar comissionamento, é algo que não depende dele. Depende do closer. Ou vai pagar uma bonificação por lead. Acho que até tudo bem. Okay. Mas por que ele tem tem que ter um fixo bom? Porque ele tem que ter tranquilidade para criar relacionamento e não ficar se preocupando com quantidade de ligações. Exatamente. Mas existe outro lado da empresa. Mas será que aquele profissional vai trabalhar da maneira correta? Tem esse lado também. Tem profissionais que, ou por má intenção, ou por falta de preparo, não conseguem performar. Aí fica o negócio. Pô, Fábio, eu já paguei e o cara não performou. Então, igual você falou, tá os dois lados errados. Agora, o que eu vejo é totalmente errado. Profissional, vagas, e eu acho um absurdo isso, porque você vê que não vai performar, né? E gente se candidatando. São aquelas situações que o cara ganha só por comissão. Embora poucos profissionais eu vejo ainda se candidatando nesse tipo de vaga, mas eu ainda me assusta em profissionais. Eu vejo muito isso nas mídias sociais. Tô com uma vaga de BDR, esse daí, só por comissionamento. É muito perfil de imobiliária fazer esse tipo Entendeu? Mas como é que é? Você vai trabalhar de graça? Ou pega ali com um fixo baixo. Daí você você tem que pegar, você tem que fazer a lista, você tem que qualificar. Gente, durante todo o tempo de rampagem você vai trabalhar de graça. Mas daí se o vendedor é bom, ele vai performar. Ele não é vendedor, ele está fazendo o pré-vendas. Então você quer ter um fixo baixo para a pessoa fazer a estruturação de pré-vendas. Então, você vê vagas que, obviamente, é furada e o que acontece? O profissional topa, porque dele pega várias, ele sabe que não vai performar, mas pelo menos ele está ganhando, ele está sobrevivendo ali. Isso está queimando o mercado. Porque pega o quentão aqui, quentão aqui, quentão aqui, quentão aqui. Tenho 2.000 por mês. Estou trabalhando em casa. Para mim está confortável isso. Entendeu? Mas ele sabe que não vai performar. Aí daqui 2, 3 meses ele pega e arranja uma outra empresa no lugar. Entendeu? É isso que está acontecendo no mercado hoje. Por isso que eu falo que o mercado está queimando por problema do profissional e problema também dos gestores. Perfeito. E o que diferencia um SDR comum de um SDR irreversível? Técnica, treinamento. Vou repetir, nossa equipe é estimulada a estar estudando durante o trabalho. Eles têm treinamento uma vez por semana. Entendeu? Você tem que ter, porque hoje eu volto a repetir, você ligar para alguém que não espera a sua ligação, seja o CDR, vai fazer qualificação, ou o PDR que vai fazer ligação fria, você ligar para alguém que não espera a sua ligação, oferecer um produto ou serviço que a pessoa não está procurando, isso é técnica. Entendeu? O profissional que estuda é o profissional diferenciado. E hoje o que acontece? Hoje você tem, eu falo muito assim, você fica todo dia rolando vídeos lá no TikTok. Mas quando você gasta energia estudando, você quer ganhar mais? Todo mundo quer ganhar mais. O que você faz para você ganhar mais? A maioria das pessoas não estudam. Se você precisa se capacitar, né? Você rolar... O problema não é nem rolar os vídeos ali, mas qual é o tipo de conteúdo você está consumindo ali. Exatamente. Né? Se você estiver consumindo um conteúdo que está te ensinando a vender mais, te mostrando como é o mercado, ou conhecendo o cliente, vendo aqueles conteúdos, não há problema. Mas a gente vê que o mundo, em geral, ali está consumindo muito conteúdo que realmente não vai agregar em nada. Né? Exatamente isso. E, Fábio, se você tivesse que dar um conselho único para quem quer crescer e se destacar em vendas, qual você daria? Estude. Perfeito. Tem que estudar. Perfeito. O profissional de sucesso é o profissional que estuda. Se capacita, né? Eu vou repetir. Hoje, se eu fosse me candidatar a uma vaga, eu ia ser o entrevistador e não o entrevistado. Exatamente. As pessoas confundem o estudo com algo que é caro, é difícil. Gente, não é. Hoje em dia a gente tem ali na internet, você faz pesquisas, você encontra muito conteúdo gratuito. O próprio conteúdo aqui que a gente está fazendo, que vai estar disponibilizado. Entra na comunidade SalesMind lá. Exatamente, é uma comunidade gratuita, você pode fazer parte ali nesse primeiro momento, né? E conhecer como está funcionando. Depois você vai ver que a KSC e o Fábio, eles fornecem outros materiais, outras ferramentas ali que podem contribuir para você profissional, para você empreendedor, a ter uma gestão melhor e você profissional a ter uma melhor conversão também do teu trabalho, enfim, né, aumentando o seu ticket, várias coisas. Na realidade, você aprende junto com a KSC. A KSC é uma empresa de tecnologia e de soluções, né?
não tem um produto único, ela tem produtos que vão te ajudar dentro da empresa em diversos, até mesmo diversos departamentos ali, Sim. né? Eu falo sempre o seguinte, 90% dos problemas de uma empresa ou é TI ou recurso humano. A gente resolve 90% dos problemas de qualquer empresa. Ótimo. Perfeito. Fábio, fale para as pessoas como que as pessoas podem conhecer mais a KSC, fala sobre o site, redes sociais, telefone, como que podem entrar em contato? Bem, a KSC Brasil tem o site da kscbrasil.com.br, né? Mas se você está falando especificamente sobre pré-vendas, tem lá pré-vendas.kscbrasil.com.br. Lá você vai ter acesso também à comunidade SalesMind, onde é uma troca de experiência justamente entre profissionais, né? Nós temos telefone em Curitiba, 41 30 26 0688, e São Paulo, 11 35 88 2005, né? Entre em contato ali também com o fabio.kisner, o Kisner é KISNER, @kscbrasil.com.br. Pode mandar o e-mail ali também, se tiver alguma dúvida. Perfeito. Gente, a gente gostaria de agradecer a participação de todo mundo que assistiu esse podcast junto conosco, esteve aqui aprendendo mais. E principalmente também agradecer a Vega Produtora, que está proporcionando todo esse momento aqui para a gente também, nesse ambiente incrível, com toda essa tecnologia. Então venham conhecer a Vega Produtora, que fica aqui no Bom Retiro, em Curitiba. E venham fazer também os seus podcasts, todo o seu material. Tenho certeza que vocês vão se encantar aqui com tudo que eles têm a oferecer para vocês. Fábio, mais uma vez, obrigado pela tua participação aí. E nos vemos no próximo vídeo, né? No próximo conteúdo que a gente quiser criar para o pessoal que nos acompanha. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.